Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Olá, tudo bem? Ricardo Elbert aqui para mais um Pitanguense do Dia, esse podcast que se propõe a contar histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. O meu convidado de hoje é o pitanguense César Tadeu Miranda, ele que nasceu no dia 2 de abril de 1953 e é coronel engenheiro da Força Aérea Brasileira aposentado. Tem muita história para contar. César, bem-vindo aqui ao Pitanguense do Dia. Muito obrigado por aceitar o convite para ser entrevistado de hoje. Ô, Ricardo, eu que agradeço o convite, entendeu? Estamos aqui à disposição, entendeu? Para trocar umas ideias. Sei, bacana demais. Você sabe que aqui a gente começa com aquela perguntinha tipicamente mineira, né? Embora eu já saiba, né, te conheço há mais tempo, sei de quem você é filho. Mas você é filho de quem? Conta para nossa audiência. Não, você disse que você acha que já sabe, mas na verdade nem eu sei. Conte-me mais, agora eu fiquei mais curioso ainda. Nem eu sei. E na verdade, há mais de 60 anos eu ando atrás dessa resposta, né? Mas para a gente chegar lá, vamos fazer uma viagem no tempo? Por favor, vamos nessa. Até o ano de 1959. Uhum. Nós já morávamos, né, saímos de Brumado, em 58. Eu já tinha 6 anos, já morávamos em Pitangui. E Pitangui, naquela época, era uma cidade bem diferente de hoje. Uhum. É uma cidade, para começar, 100% da população era cristã, católica. Não havia evangélicos em Pitangui. 100% eram os católicos. Uhum. E era comum a gente fazer a primeira comunhão, né? Eu, como pitanguense, fazendo parte desse grupo, né? Era também católico. Isso. Então, em 59, eu fui na preparação para a primeira comunhão, que era na antiga casa paroquial, que hoje é onde é o centro social. Foi demolida pelo prefeito Antônio dos Santos, enquanto o Paguerino viajava para a Itália. Olha, tá vendo? Tem muita história. E aí? Então, aí eu cheguei, né, eu tinha 6 anos, né, e era uma criança tímida, mas porém muito analítica, observadora, questionadora, entendeu? Eu tinha essas características de memória muito boa, mas era tímida, entendeu? Então eu cheguei lá, era um salão na casa paroquial, salão no piso inferior. Cheguei, o ambiente já estava montado, né, mais de 100 crianças, uma gritaria e umas 10 catequistas também perdidas no meio daquela confusão toda, então uma gritaria insuportável. Aí eu procurei um cantinho, eu sentei naquele cantinho e fiquei aguardando, né, o meu primeiro dia, não conhecia ninguém ali, nem catequista, nem alunos, né, da catequese, e muito menos a chefona lá, que depois fiquei sabendo, é a dona Marocas. Ela é famosa, muito citada. Então, no meio daquela confusão toda, aquela balbúrdia, né, o que aconteceu foi o seguinte: de repente, um silêncio total, sepulcral. Aí, o piso lá de madeira, assoalho, aquelas pisadas fortes andando, né, e todo mundo sentado, as catequistas, todo mundo apavorado, entrou lá a dona Marocas. E eu estava lá no cantinho, e ela atravessou todo o salão e vindo na minha direção. Eu pensei, ai, vai sobrar para mim. E não deu outra. Ela parou em frente a mim, eu sentado, e ela aquela imensa, aquela altura, aquele cabelo todo cacheado, enrolado, cara de dona Marocas mesmo. Aí virou para mim e perguntou: você é filho de quem? Aí, ó. Aí eu pensei, puta merda. Olha, eu estou num ambiente, como eu falei, eu sou uma pessoa analítica, eu estou num ambiente religioso, então aqui eu sou filho de Deus. Mas lá fora eu sou filho do Luiz Miranda. Boa. Aí eu fiquei naquele questionamento: eu sou filho de quem? Quem que eu sou filho? De Deus ou do Luiz Miranda? Luiz Miranda ou de Deus? Então eu fiquei nisso. Se eu falo que eu sou filho do Luiz Miranda, vai me dar uma bronca. Porque você é filho de Deus, Deus é pai de todo mundo. Exato. Ao passo, se eu falo que eu sou filho de Deus, eu falo: que menino bobo, entendeu? Eu quero saber quem é seu pai. Enfim, eu não respondi nada. Os olhares todos para mim, né? Eu falei, aí eu baixei a cabeça, né? Aí desceu uma lágrima aqui, né? Tadinho. De tanta... Aí eu comecei, morrendo de vergonha daquela lágrima, comecei a soprar a lágrima, mas aconteceu alguma coisa qualquer, a dona Marocas, ela
desviou a atenção e foi embora. Sim. O fato é o seguinte, até hoje eu não sei de quem que eu sou filho. Boa. Entendeu? Por causa de Dona Maroca. Exatamente. Mas deixa na brincadeira de lado, né? Sim. É. Meu pai é Luiz da Onça, Luiz Miranda, conhecido como Luiz Velu, por causa do pai dele, era veluziano. E minha mãe é de Martinho Campos, né? Eles encontraram em Brumado, onde era o Eldorado da época, né? Todo mundo ia lá para trabalhar. Na fábrica, né? E eu nasci em 53, né? E de lá nós mudamos em 55. Ou seja, eu tinha 5 anos quando mudamos para Pitangui. Entendeu? Sim. Então essa é a minha história inicial é em Brumado, né? Onde aconteceram várias coisas, né? A família veio para Pitangui a trabalho, né? Na verdade, não foi bem a trabalho, não. Foi mais para os filhos estudarem, porque perfeito. Eles continuaram trabalhando na mesma empresa que a Companhia de Tecidos Pitanguense, né? Sim. Então foi aqui... Eles não mudaram de empresa, só mudaram de local da empresa. A fábrica de Brumado continuou lá e a fábrica de Pitangui já estava aqui, né? É verdade. Então, na mesma empresa. Como você disse, era o Eldorado, né? Era a principal fonte de emprego e renda naquela época, né? De toda a região. De toda a região. Inclusive muito antes de Pitangui, porque a fábrica é de 1860 e alguma coisa. E a de Pitangui é de 1910, por aí. Muito antes da eletricidade, né? De lá, quando começou, ainda era movida a água. Água. A turbina é hídrica. Sim, sim. E aí depois, quando chegou a energia, foi uma grande revolução, né? Você tem lembrança também desse momento? Chegou energia? Não, a energia chegou elétrica? Lá em 1912. Foi na época do Titanic, né? Eu nasci lá em 53. Sim, já tem mais para trás, você já estava... Eu já li muito sobre isso, já tem muita informação sobre isso, muitas fotos, entendeu? Sim, você é um grande pesquisador, né? Então você sempre teve essa curiosidade desde criança, né? Sempre tive, entendeu? E a infância, os 5 anos em Brumado foi maravilhoso, né? Porque, como eu te falei, a minha memória, não sei se felizmente ou infelizmente, acho que mais felizmente. Felizmente. É muito boa, entendeu? Então eu lembro de fatos, assim, de meus 2 anos de idade, né? As brincadeiras que nós tínhamos lá Eu lembro mais da minha primeira namorada, que foi eu e ela com 2 anos de idade. Né? Que legal. Era, como é que chama a menina, gente? Aparecida. Ela me chamava meu nome, Tadeu, né? César Tadeu, ela me chamava de Bel. Então já legal. Era... Então tínhamos várias... Eu tenho ótimas recordações de Brumado e as recordações até meio inusitadas, né? Uma coisa, por exemplo, porque lá a gente... nós tivemos a sorte de nascer numa época que não havia televisão. Então toda a informação vinha pelo rádio, né? A Rádio Nacional, principalmente a Rádio Nacional do Rio, que tinha o Repórter S, né? Sim. O pessoal se reunia em volta do rádio, né, a família? O Eron Domingues. E a diferença fundamental, né, do rádio para a televisão é que o rádio você tem de criar as imagens na sua cabeça, na sua imaginação, né? Sim. Televisão já te dá tudo pronto, então te deixa preguiçoso, com a mente preguiçosa. E eu já li algumas reportagens, né, que 4 horas de televisão por dia te deixa embotado. Entendeu? Isso aí, ainda mais a depender de qual canal seja, né? Independente do canal. Independente do canal. Independente do canal. A dinâmica da televisão já te... é lógico que tem um canal melhor do que o outro e tal, mas a televisão, ela intrinsecamente, ela embota. Sim, é verdade. Fica ali com a cabeça muito... Porque já te dá tudo pronto, é mais... exato, naquilo e tal. E o que você acha hoje, agora fazendo então um salto no tempo, um breve salto no tempo, porque voltaremos ainda ao período da sua infância. O que você acha do fato de hoje as telas de celular nas mãos das crianças, né? Ainda mais tempo que as crianças passam ali se viciando em ficar passando os vídeos, vendo videozinhos curtos. Como que você avalia essa nova realidade? O impacto disso para as crianças? Eu vejo altamente negativo, sou altamente pessimista em relação ao nosso futuro. Ou seja, nós já estamos condenados. A geração que vem depois da gente, essa geração já está condenada, entendeu? Por várias razões, entendeu? Não só pela dinâmica do processo, que da socialização, entendeu? Da baixa... Não tem nada mais baixo profundo. Nível, né? Exatamente. Não tem mais, é tudo muito raso, né? Muito raso. Muito raso. Então, essa sorte que nós tivemos de conviver no mundo analógico. E eu entrei no mundo digital muito cedo. Depois vamos voltar nesse assunto, mas que eu comecei a estudar. Já nos anos 70, eu já trabalhava com computadores. Nos anos 70, os primeiros computadores que surgiram. Eu já trabalhei com eles, o da Intel, montando computadores, era um projeto de estudo nosso, né? Mas eu vejo, então,
eu tenho a mesma visão pessimista do futuro, como tem uma pessoa muito conhecida, mundialmente conhecida, o Edward Snowden, que foi aquele americano que vazou os documentos da CIA. Vazou os documentos da CIA. Foi ele que criou o sistema de vigilância e tal. Então ele tinha uma imagem muito romântica da internet, desse mundo digital, né? Mas quando ele descobriu as mentiras que estão por trás disso, as manipulações, ele decepcionou totalmente, entendeu? Decepcionou e arrependeu de tudo que fez, entendeu? Então eu tenho a visão dele, inclusive estou terminando de ler o livro dele. Sim, com certeza. Ele é um personagem histórico. Mas eu não sou, eu sou muito... porque eu conheço essa área, eu vivia, como te falei, praticamente 50 anos que eu mexo com computadores, né? E tanto é que agora eu não estou interessado mais em aprofundar em nada na IA, na inteligência artificial, entendeu? Porque isso aí eu sei que só vai ser usado contra a gente, entendeu? Isso não tem... Infelizmente, isso aí não... Tem algumas coisas boas, entendeu? Mas a quantidade de coisas ruins são muito maiores, no meu entender, entendeu? Então, acho que a gente está no caminho errado. Está no caminho errado. Como disse o mestre Saramago, né? O escritor, o Prêmio Nobel de Literatura, né? Nós temos que reinventar a utopia, porque essa que nós inventamos está tudo errado. Tudo errado, só descambando, né? É uma realidade totalmente diferente da que você via na infância, né? Quando tinha planos para o futuro, né? Assim, com base no que você via lá e no que você tinha acesso por meio de livros e tudo mais, né? Na verdade, na infância mesmo, eu até não... Como toda criança, a criança, eu li no livro do irmão do José... o José Capanema, irmão do Gustavo Capanema. Irmão dele. Eles viveram na Onça, e ele escreveu um livro muito bom, que passa na década de 1900 até 1920. Ele escreveu esse livro. Então, depois a família toda foi para Belo Horizonte, o irmão virou senador, o irmão foi uma das figuras mais proeminentes de Minas, né, da região nossa aqui. Exato. Mas, sem dúvida, a que mais apareceu, mas... Ele citou um francês no livro dele, que eu achei muito interessante, e fala que é o seguinte: a beleza da vida, a felicidade da vida das crianças é que para elas não existe passado nem futuro. A criança vive só o presente. O momento, não o agora. Só o agora. Isso é fantástico. É verdade. Então, elas não têm preocupação com o boleto que vai vencer, não tem preocupação com mais nada, ou com quem já fez isso, que fez aquilo, porque elas não têm passado. Exatamente. Ou seja, bons tempos, né? Que não voltam mais. Os melhores tempos são de criança, de longe, porque elas vivem o presente. Elas vivem o presente, né? Então, não tem planos para o futuro, não tem nada. Isso. Mas eu já, naquela época, lá, em Brumado, né? Como eu falei, a gente ouvia a rádio, a gente brincava muito na rua, o tempo todo brincando na rua, e ouvia muito Repórter Esso. Então, um assunto que me chamou muita atenção na voz do Heron Domingues foi sobre a bomba atômica, né? Era um assunto da época, né? Porque os Estados Unidos tinham jogado a bomba atômica lá no Japão, né? Na verdade, a bomba atômica foi jogada no Japão, mas não foi para o Japão, você sabe, né? Era para ser jogado perto, não era? Não, era para mostrar para a União Soviética que eles tinham poder... o poder deles, sim. Poder nuclear. Mostrar então, o poder por meio do medo. O Japão já estava derrotado. Não precisava jogar aquelas bombas atômicas, não, mas o Truman, né, que é o presidente americano da época, que era ele jogou as bombas lá exatamente para mostrar para a União Soviética, mas só que logo depois a União Soviética já fez as dela, né? Não só atômica, como também a bomba H, a bomba de hidrogênio, né? Então isso era da época, era o comentário da rádio lá, e com os colegas a gente discutia isso, me chamou muita atenção, porque eu queria saber como é que é construir essa bomba atômica, entendeu? Então, com 3, 4 anos, já tinha esse interesse em saber o que... E mais tarde, né, eu vim estudar mais tarde engenharia eletrônica, depois fiz também engenharia nuclear, aí vi como é que construir uma bomba atômica. Sim. Aprendi. Legal, então veio lá dessa origem da infância, tá aí a importância também da mídia, né, do consumo da mídia nessa fase em que se está a criança, pois são as referências, né, que a criança vai ao longo ali da trajetória de evolução.
mantendo no pensamento. É. E como que foi essa mudança da família para Pitangui? Ah, sim, bom. Eu já te falei, eu já jantei, né? A família mudou e o catecismo foi a minha primeira experiência social aqui em Pitangui, né? Isso. E a segunda foi a matrícula no primário, né? No primário a gente chamava de grupo escolar, né? E tinha a opção das classes anexas e do José Valadares e do Francisco Botelho, né? E aí, qual você foi? Então, aí é o seguinte, nas classes anexas tinha um problema seguinte, eles faziam exatamente a pergunta que você me fez. Era o vestibular para você entrar lá, era a pergunta que você me fez. É filho de quem? É filho de quem? Essa era o vestibular para entrar lá. Não valia dizer que é de Deus, não, né? Oi? Se dissesse que era de Deus, não entrava, não. Não, aí era outro papo, entendeu? Então, essa era a pergunta. E agora, interessante que a pessoa, o diretor, na época, né, era uma pessoa extremamente esclarecida, pessoa extremamente educada e muito erudito. O diretor do colégio, que era o mesmo diretor das classes anexas, né? E interessante, eu acho, aí você vê o arquétipo do pitanguense, né? Como é que o pitanguense ainda está arraigado naquele passado, né? Passado das capitanias hereditárias, passado passado escravocrata. Das bandeiras também, né? Dos bandeirantes. Então, você vê que, a despeito de ter essa formação toda, ele tinha essa deficiência, entendeu? De não perceber que o mundo não era mais aquele mesmo, das capitanias hereditárias, né? Então, um pouco. Aí eu fui parar no grupo José Valadares. E, para minha sorte, eu tive uma tremenda sorte no Valadares, porque eu peguei a melhor professora que Pitangui já teve. Quem? A Maria José Brandão. A Maria José Brandão... Ela, outro dia o Paulo Roberto foi entrevistado aqui, ele falou nela, foi professor também do Paulo Roberto, foi professor do padre Demóstenes, que era filho da diretora do grupo, do Carmen, né, dona Carmen. Então, a Maria Brandão, ela tinha um detalhe seguinte, ela era boa em todas as matérias. Todas as matérias. Ela não tinha deficiência nenhuma. Que legal. E era uma pessoa extremamente humilde. E ensinava muito bem, os alunos gostavam muito dela. E... a parte de ciências, a parte de matemática, português, aprendi tanta coisa com ela que, entendeu? Que até hoje eu utilizo, entendeu? E isso, umas coisas que ela ensinou para a gente, por exemplo, para você ver sobre, por exemplo, você fala diferença entre osmose e difusão. Ou você fala com um aluno universitário hoje, ele não sabe a diferença entre osmose e difusão, os processos osmóticos. E nós fazíamos experiência assim. Que legal. Com ela. Na prática, né? Na prática, na mão ali nos prática elementos. e na teoria também, que ela dava teoria. Ela dava explicava para as flores, como é que as flores se fecundavam, entendeu? O processo de polinização. A polinização isso nos 4 anos primários, entendeu? Além do ensino primário, além do sistema métrico, né, que ela deu para a gente assim, de uma maneira maravilhosa, entendeu? Então, foi uma tremenda sorte. E, para finalizar a parte da Maria Brandão, tinha fazíamos até teatro em classe, e eu me lembro, um teatro que eu me lembro bastante, e me arrependo, de certa forma, da minha participação, aliás, da minha não participação. Foi o teatro da Bela, aquele da maçã, da Bela Adormecida, não? Ah, sim. Da Bela Adormecida, né? Acho que né? Da maçã envenenada, que ela dorme. É isso mesmo. Esse teatro, né? Então, o problema é o seguinte, já tinha a princesa lá, que recebia a maçã, já tinha a bruxa, eram todas muito bonitinhas as meninas, tanto a princesa quanto a bruxa. A bruxa era filha da diretora, era uma menina, a Mira Elisa, filha da então diretora do grupo, né? Então, mas estava com dificuldade de escolher ninguém queria ser o príncipe, porque tinha que dar um beijo na menina. Olha só, olha o clima da época, que loucura que era aquilo. Então, aí acabou que apareceu lá, o Edson apareceu lá, mas se fosse hoje, eu ia ser o primeiro da fila. Exato. Ele ia dar 2 beijos, um na princesa e um na bruxinha. Um na bruxa.
a bruxinha era linda. E mais tarde nós até víamos namorados da bruxinha, lá no futuro. É aquela fase da infância, né, em que as crianças não têm muito essa questão da sexualidade desenvolvida e meio que repudia o gênero oposto, né? Principalmente os homens, né, o masculino. Sim, exatamente. O feminino amadurece. Às vezes, mesmo que gostam, um certo bloqueio, né? Tipo assim, um certo medo, né, de pegar mal entre os colegas, os coleguinhas homens. O feminino amadurece mais rápido. Isso aí, exatamente. Mas foi uma época muito boa o primário, né? Inclusive, e me deu base para tudo. Quando eu fiz o exame de admissão, aquilo foi uma brincadeira. Eu já sabia para entrar muito. nos 4 anos seguintes, que era o ginásio. Né? Que esses 4 anos do grupo, mais os 4 anos do ginásio, é o que é hoje o primeiro grau, né? Isso. E a Marisa Brandão veio a ser a mãe da Adelã Brandão, não é, professora? Não, também? Irmã. Irmã da Adelã Brandão. É isso, da família, exatamente. Irmã da... Todo mundo... Muitas ali são professoras, né? São todas professoras. Mas a top ali foi a que eu tive sorte de pegar, que era mais humilde. A Maria José Brandão. Mais simples, entendeu? Todos os professores, interessante, né? A família Brandão. Inclusive, entrevistei também já a dona Adelã. Também tá... aqui no Pitanguense do Dia. Merecidíssimo, né? Elas têm muita história para contar. No dia, inclusive, da nossa formatura, né? Do quarto ano do grupo, do quarto ano primário, que a gente chamava de primário. Sim. Quando foi a minha vez de pegar o canudo, né? Ela falou que ia me dar 2 abraços. Um pelo fato de estar formando, né? E outro pelo fato de estar formando com a maior nota que ela já deu em toda a vida dela, entendeu? Que legal. A maior nota. Isso aí, gostou mesmo, né, dessa fase da escola. Se dedicou bastante. E depois aí veio o ginásio, né? Os 4 anos do ginásio. No colégio, né? No Monsenhor Arthur de Oliveira, não é isso? Onde hoje é? Oliveira, que era o único que tinha, né? A gente chamava ginásio, né? O EMAL, Escola Estadual Monsenhor Arthur. Isso. Depois, daí foram os 4 anos, quando a gente estudou... já estava numa época Não, deixa eu falar depois, mas eu vou falar primeiro. Tá bem, fica à vontade. Então, o ginásio foram 4 anos, e depois veio... Aí foi... Durante esse período, os 4 anos, foi inaugurado o científico. O científico, sim. Falam muito esse termo mesmo. O colégio, porque o colégio, havia 3 tipos de colégio, né? Nessa época, era o científico, que era quem ia fazer na área de exatas, na área biológica, né? Na área médico-biológica. E o clássico era quem ia fazer na área de ciências humanas, né? Direito, filosofia, essas coisas, né? Então foi nessa época que aí a minha opção desde criança já era por engenharia, né? Queria fazer engenharia. Curioso, né? Desde sempre, desde pequenininho. Então, para mim foi direto pro colégio, né? E eu tive ótimos professores no colégio, tenho ótimas recordações dos professores no colégio, que eu gostaria de citar pelo menos uns 4, né? Fique à vontade, por favor. Foi o melhor professor que eu tive, assim, o de física, né? Que era o Dr. Rui de Castro. Ele era um grande médico, irmão do outro médico, era o Marcial, que foi goleiro da seleção brasileira. Marcial, goleiro do Atlético Mineiro, goleiro do Flamengo, e foi goleiro da seleção. Ele foi médico aqui em Pitangueira também, né? Então, ele deu aula de física para a gente, excelente professor de física. Tive o Manuel Varenga, de matemática, muito bom. Isso tudo no colégio, né? E o Lélio, filho do Antônio Santos, né? O prefeito, o tal prefeito. E quem mais? E o Tasso Lacerda, que era francês e português, o Tasso Lacerda. E citaria também o Dr. Valdemar Campos, em inglês, foi muito bom. Muito grandes bom nomes da educação de Pitangui, né? Mas aí foi quando já estavam entrando aquele acordo que o Brasil fez com os Estados Unidos, o acordo MEC-USAID. O acordo MEC-USAID foi um desastre na nossa educação, né? Porque praticamente o americano impôs no Brasil seguir o sistema dele lá, entendeu? Tirou todas as matérias mais que faziam pensar mais, as matérias mais críticas, filosofia, isso fazia parte do currículo. Tirou latim, tirou... Então eles queriam pessoas mais técnicas, entendeu? Puramente técnicas, sem muita reflexão, ou seja, de apertar parafuso, de apertar botão, entendeu? Então queria... Tudo um plano a longo prazo, né? Então o colégio começou a afundar aqui em Pitanguí.
colégio. Então, no terceiro ano, eu já não fiquei aqui. Eu já peguei minha transferência para o colégio estadual, lá em Belo Horizonte. Consegui no colégio estadual, me formei lá, no estadual, né? Porque o colégio estadual não estava sofrendo tanto quanto a daqui já estava. Então, eu veio sofrer depois, né? Depois veio decair também. Como toda a educação do Brasil decaiu com esse acordo MEC-USAID, que foi de propósito, ou seja, baixar o nosso nível, baixar a nossa bola. Aí foi para São Paulo fazer cursinho. Eu fiz cursinho lá em São Paulo, fiz o cursinho lá e trabalhava durante o dia e fazia o cursinho à noite. Eu fazia o cursinho e fiz vestibular lá, tanto na USP quanto no ITA, né, em Ciências Exatas, Sim. né? Aí fui aprovado nos dois, na Poli, né, na Poli da USP, lá no ITA, então optei, obviamente, por ir para o ITA, que o ITA dá mais facilidades, entendeu? O ITA é vinculado à aeronáutica, né? Sim, é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, da aeronáutica, exatamente. Que legal. Então, para realizar o sonho de criança, né? Que era saber as coisas ali, as engenharias por trás de inclusive grandes... da bomba atômica, né? Exatamente, de grandes projetos. Né? E como que foi esse comecinho lá do curso? Lá no ITA? O curso do ITA é o seguinte, o curso do ITA, o ITA tem uma característica, única, na verdade, no Brasil, que foi na década de 40, final da década de 40, um brigadeiro da aeronáutica muito esclarecido, ele já tinha no Exército o IME, Instituto Militar de Engenharia, que é do século XIX, 1800 e alguma coisa. Só que tem uma diferença no IME, no Rio de Janeiro, que fica na Praia Vermelha, o aluno entra lá, no IME, ele já durante 5 anos, né, que o curso da graduação, ele é militar. E o brigadeiro lá que criou o ITA, ele pensou diferente. Ele falou, não, vou criar uma escola civil dentro da aeronáutica. Interessante. Então, reitor civil, tem que ser civil o reitor. Que mais? Os alunos vestibular nacional. Então, vai ter vestibular em todas as capitais do Brasil. E o sujeito entra lá civil e sai civil. Então, com isso aí ele trouxe muitos professores lá dos Estados Unidos, da mais famosa escola de engenharia lá do MIT, né? E muita gente da França, da Inglaterra, os primeiros professores, né? Então a escola foi criada em 1950, com engenharia aeronáutica, mecânica e eletrônica, em 1950. Que foi a que você fez, eletrônica, né? Eu fiz eletrônica, né? Então, agora você vê que coisa interessante. Ele criou isso lá em 1950. 17 anos depois, voou o primeiro avião totalmente brasileiro, o Bandeirante, que foi construído pelos alunos lá, entendeu? 17 anos. Então, você vê como é que é importante criar uma escola. Igual Portugal também teve o caso lá, no caso das navegações, né? Sim. Criou-se aquela escola de Sagres, que Portugal, na época, tornou a maior potência do mundo de navegação, na época, por volta de 1500. Então, aqui teve isso. Você vê que hoje a gente, aqui no Brasil, nós não sabemos fazer carro. Não mas sabe fazer avião muito bem, né? E muito bem. Por causa disso. A Embraer, né? A Embraer está vendendo avião para o mundo inteiro, entendeu? Então, o fato é o seguinte, as potências da época, como o Brasil não sabia fazer nem carro, tudo era montadoras importadas, né? Americanas, francesas, italianas que vinham para cá, nem deram bola, entendeu? O pessoal não sabe fazer carro, vai saber. E na calada da noite, em 17 anos, saiu o avião. Pronto. Saiu o Bandeirante, já voando. Então, depois disso, disparou a Embraer, né? Hoje é uma das líderes no mundo na aviação, sim, né? É verdade. Então, como é que é importante a escola, entendeu? Você ter escola, formação numa determinada área. Sim. Isso é diferente do militar, né? Que nem Oi? Você falou. Isso é diferente do militarismo, né? Não ser, sim. Você não tem que fazer ser soldado, não. Você vai lá como civil para estudar engenharia. Como civil. E você faz, como todo brasileiro, você faz o CPOR. Durante um período da tarde, você faz o CPOR e vira oficial da reserva. O CPOR é o que mesmo? É o curso de preparação de oficiais da reserva. Ok. O Exército tem, a Aeronáutica tem, a Marinha tem, né? Então, o serviço militar, você faz lá conjugado, durante um ano, conjugado com curso, né? Legal. Aí depois... Se precisar, você está pronto. Quando eu estava lá, aparecia uma opção lá. Apareceu essa opção, eu estava no segundo ano, são 5 anos, né? No final do segundo para o terceiro ano, né? Apareceu essa opção. As pessoas, os alunos aqui, civis, que quiserem optar por seguir a carreira militar,
podem, desde que assinam, né? Façam um contrato aqui, assinam e tal. A partir de então, esses alunos vão ser aspirantes, vão usar o uniforme, vão receber como aspirante, é o que mais queria, né? Receber como aspirante. E depois de formado, no dia da formatura, eles passam a primeiro-tenente e incorporam quadro de oficiais engenheiros. Mas tudo opcional. E nesse quadro tem que ficar 5 anos. Aí então foi exatamente o que eu fiz. E hoje eu faria tudo de novo. Porque foi excelente. Por quê? Você saía lá, você já trabalhei um tempo lá, eu formei em 77, né? 78, 79. Nesse período me mandaram para fazer uns cursos fora do país. Eu fui lá para a Inglaterra, fiz curso na Inglaterra, fiz curso na França, lá em Paris. E no ano de 80, me convidaram para fazer curso nos Estados Unidos, o mestrado. Aí, mestrado em engenharia eletrônica. Lá numa escola da Marinha Americana, em Monterey, na Califórnia. Então, eu peguei as malas e fui. E fui lá. E usando muitos conhecimentos, desde os conhecimentos de Pitangueira, que eu te falei, do Dr. Rui, entendeu? Eu rapidamente terminei o mestrado lá e fui convidado para fazer o doutorado. Os administradores da escola lá, a direção, me convidou, porque eu estava com um desempenho muito bom. Então, me ofereceram o doutorado. Eu fiz uma prova lá, passei na prova, aí pedi uma extensão aqui no período, né, que eu ia ficar lá, me deram a extensão. Aí fiz o doutorado, entendeu? Que legal. E foi por mais quanto tempo esse doutorado lá? Foi por mais, o total de 3 anos. 3 anos. Que legal. O mestrado soma-se, as matérias do mestrado conta para o doutorado, entendeu? Perfeito. Então compensa. Eu vivi lá numa terra linda, ao sul de São Francisco, que chama Monterey, onde tem a escola de pós-graduação da Marinha Americana. Uma escola muito boa. E quais experiências mais marcantes lá que você queira relatar para a gente daquele período? Dos Estados Unidos, olha, eu acho que eu nunca fui tão bem tratado na minha vida igual fui lá, assim, do tempo, assim, eu gostei demais, entendeu? Gostei demais de conviver com o pessoal lá, com os americanos. Eles são extremamente educados. Tem um pessoal que é muito educado. E agora é o seguinte, você não pode sair da linha, né? Verdade. Eles têm as regras deles lá. O rigor, né? Eles têm o rigor deles. E se você seguir aquilo, entendeu? Você se dá muito bem, entendeu? Você vai ser muito valorizado, respeitado, entendeu? Sim. E lá não tem, você percebe que não tem essa discriminação, assim, como tem velada no Brasil, né? Eles tiveram problema no passado lá, mas pelo menos na região que eu convivi, que na Califórnia, a terra do Zorro, no Monterey, onde passa a lenda do Zorro, eu convivi muito bem. Eu convivi muito bem com o pessoal lá, e aprendi a esquiar, entendeu? Tinha uns períodos assim de algumas semanas livres, entendeu? Então eu saí para esquiar, saí para conhecer os parques dele, que eu gosto muito de parques, os parques que tem na Califórnia, que é uma região muito bonita. Então foi uma experiência tanto acadêmica quanto o pessoal, foi 10, entendeu? E eu já voltei depois várias vezes, voltei lá não na Califórnia, mas em outros estados, né, que eu conheci. Eu gosto muito lá, entendeu? O povo americano é muito bom. O que eu tenho restrições, assim como tem, eu gosto muito de judeu também, gosto muito do pessoal judeu, mas tem restrições ao Estado judeu e ao establishment americano, né? Então aquele poder oculto ali que eles têm, entendeu? Esse eu tenho minhas restrições, que eu não concordo muita coisa com o governo deles, mas as pessoas em si são ótimas. As pessoas são, entendeu? O povo, a população é muito boa, muito educada. Isso aí, é uma realidade muito diferente, né, do Brasil, mas que você traz conhecimentos que adquire lá para aplicar aqui também, né? Sim, eu trouxe coisa demais. Tudo que eu aprendi lá, entendeu? Inclusive, na minha tese, doutorado... Foi sobre o que a tese? Foi sobre processamento digital de imagens. Olha, interessante. Usando a tecnologia da época. Nós estamos falando de 1984, né? Então, nessa época,
eu fiz questão de colocar na minha tese. Na época o Brasil era agradecer, né? Porque as pessoas agradecem isso, agradecem a pessoa. Exato. Eu botei, além das agradecimentos, eu botei... Na época o Brasil era 130 milhões de pessoas, né? Uhum. Eu coloquei agradecimento aos 130 milhões de brasileiros que são pagadores de impostos, né? Boa. Que bancaram a minha estada aqui, né? Sim, que legal. Então, eu gosto disso. Justa citação, né? Justa homenagem. E aí, quando você voltou já com o doutorado, né, e o mestrado também de fora, continuou no trabalho, como que foi esse upgrade que você fez na carreira? E, inclusive, isso refletiu muito no meu ambiente de trabalho, lá que eu trouxe muita coisa de lá para cá, entendeu? Eu e mais alguns colegas, nós revolucionamos lá o nosso ambiente de trabalho no sentido de equipamentos, de conhecimento também, né? Conhecimento o próprio método americano, né? Porque o americano é muito pragmático. É verdade. Uma coisa diferente que eu observei do ambiente nosso aqui acadêmico, lá o assunto que é público, não é secreto, não é confidencial, sim. Porque eles têm muito disso. O assunto público, esses dão todo o caminho das pedras, tudo. Não escondem nada, tudo. Agora, o que é confidencial... Não, o que é confidencial, você era... Não, eu tinha um professor lá, um judeu lá, o Bar Shalom, ele estava dando o controle aquele míssil famoso americano, Tomahawk. Então, até uma certa parte, nós assistimos às aulas dele. Depois chegava num determinado momento, aí não só nós, os brasileiros, mas todo estrangeiro, inclusive canadense, era convidado, né, pedia para retirar, porque agora vamos falar de assunto confidencial. Então, eles são muito claros, entendeu? Isso pode, isso não pode. Você está entendendo? Muito diferente do que eu vi muito isso aqui no Brasil, não só aqui, inclusive em Pitangui. O professor, aluno pergunta para o professor uma coisa, o professor fala, não, isso eu não posso falar aqui não, isso eu só falo lá no meu curso, aqui na cidade, no meu curso. Sim. Vai que tem algum espião ali, né? Tem muito esse medo também. Não, como assim? Não. Algum espião querendo saber as coisas secretas. Não, eu digo lá ou aqui? Nos dois. Não, aqui é aulinha de inglês, entendeu? Aqui sim, aulinha de inglês que depois a pessoa vai ou seja, o método é o mesmo, né? Você pague mais para saber o que eu tô falando. Né? Você paga mais, se quiser aprender isso aqui, tem que pagar mais. Lá não, lá é isso, lá é o medo de espião, né? E de aprender as coisas. E lá é bem definido, o público, eles ensinam só tudo. Sim. Tudo. Você aprende menos o que é... Agora, o que é restrito, confidencial, né? mas tem a tarja. Esse é confidencial. Sim. Então, esse não vai. A gente já sabe que isso não pode. Já sabe. A gente nem passa perto. Interessantíssimo isso. Mas lá eles ensinam tudo, entendeu? Então, o americano eu acho muito bom nesse sentido. E com relação a quando você atuou no Brasil nessa área, tem também esse tipo de coisa, esse cuidado com relação a algum espião que pode estar infiltrado, sabendo alguma coisa dos planos do Brasil ou não? Aqui não tem muito esse... Tem, mas não é com a profundidade, não é com o profissionalismo deles, não, de jeito nenhum. A gente mistura as coisas. No Brasil a gente mistura muitas coisas, entendeu? A gente mistura. Não, o profissionalismo deles é realmente impecável. A gente não chegou lá, não. É, outro nível, né? Então, realmente, se tiver alguém até americano mesmo ali por perto, ali observando, fica sabendo facilmente, né? Os códigos secretos e tal, os planos. A gente não tem, infelizmente, não tem essa capacidade, não. Inclusive, teve um diretor do FBI, da Embaixada Brasileira, lá em Brasília, tem uma reportagem com ele muito boa, sei, foi no 2004, 2005, que ele fez uma reportagem muito boa. A história dele é o seguinte, o chefe do escritório do FBI, não podia ter isso não, mas tem. Na embaixada você não podia ter as coisas, mas tem. Na embaixada do americana, lá em Brasília, sim. Então ele chamava Carlos, ele é português, origem portuguesa, nasceu em Portugal. O pai dele, antes da Revolução Portuguesa de 74, a CIA pegou ele, a família toda, e levou para os Estados Unidos, porque eles eram espiões da CIA. Eram portugueses, o pai dele era espião, levou a família toda lá. Ele cresceu nos Estados Unidos, virou cidadão americano. Fez concurso para o FBI, passou no concurso, e como ele era fluente em português, eles mandaram, né, porque é filho de português,
eles mandaram para o Brasil, para a embaixada, né? Legal. Então ele fez uma denúncia no aquele 11 de setembro, que eles mandaram ele recebeu a ordem de espionar todas as mesquitas no Brasil, as mesquitas. Aí eu falei assim, não, isso eu não posso fazer. Isso é contra a soberania nacional, tal, entendeu? E ele também já era casado com uma brasileira, então ele se rebelou, entendeu? Não fez, não. Aí fez um depoimento. Falou, olha, gente, nós, americanos, da FBI, Sim. nós aqui mandamos. Abriu o jogo. Nós aqui mandamos. Nós, a Polícia Federal de vocês é nossa. Nós que damos equipamento, nós que damos dinheiro para ela, nós damos tudo para ela, entendeu? Nós temos gente nossa em todos os meios de comunicação. É Globo, SBT, que troço todo. Foi falando, nós temos dentro de todo o ministério, tem gente nossa. Então, dentro do Palácio do Planalto, tem gente nossa, entendeu? Então, apenas 2 senadores que viram aquilo e ficaram indignados, falaram, vamos fazer tipo uma CPI, vamos, né? Mas... Não adianta muito não, esse CPI não adianta muito não, mas mais eu nesse sei caso. Que um foi o Pedro Simon, na época, e o outro, me esqueci o nome do outro, mas um foi o Pedro Simon, lá do Rio Grande do Sul, que era um senador nacionalista, um senador muito competente, mas o fato é o seguinte, os outros senadores, parlamentares e a imprensa toda fizeram ouvidos mocos, entendeu? Fingiu que não ouviu nada, entendeu? Ele entregou todo mundo. Todas as emissoras de TV, de jornais, entendeu? Tem gente nossa lá comandando, entendeu? Mandando. Então, ele foi um verdadeiro Edward Snowden, né? Do seu tempo. Foi Snowden. Foi precursor do Snowden. O nome dele é Carlos Souza, que é português, né? Carlos Sim, Souza, alguma coisa. E se você procurar no Google, você encontra ele. Chama A Hora da Autópsia. A Hora da Autópsia. A Hora da Autópsia. Carlos Souza. Okay. Alguma coisa Carlos Souza. Isso é o documentário que foi feito sobre ele? Uma reportagem. Não, Carlos Souza Pedrosa, né? Ou não? Não é esse não. Não, é A Hora da Autópsia. Sim. Eu sei que foi na revista Isto É. Uma reportagem, né? Uma reportagem de umas 20 páginas. Eu tenho essa reportagem. Eu tenho essa reportagem em casa que eu guardei e falei assim. Importante, né? Documento histórico para você. Mas você tem ela no... Não, nós estamos em todo lugar, entendeu? Não entendeu? Eles são extremamente profissionais na espionagem, entendeu? Sim. Eles são extremamente profissionais. Assim como depois vazou, né? Pelo Snowden, aqueles grampos para Dilma Rousseff, né? O governo da época lá que os Estados Unidos... Na Angela Merkel. Exatamente, Os principais líderes aqui da região sendo grampeados, né? Sem aviso pelo governo americano. De vez em quando tem uns outsiders assim, né? Que fazem valer a pena. Eles continuam, entendeu? E eles continuam. Onde eu morei, lá nos Estados Unidos, além dessa escola da Marinha, tinha um local lá que chama DLI. D-L-I. O DLI é o Defense Language Institute. Ou seja, todo mundo que vai para o exterior, americano, militar, ele passa pelo DLI, que ele vai aprender a língua do país. Se ele vai lá para Botsuana, por exemplo, ele passa lá para aprender a língua que fala na Botsuana, na África. Né? E aí vai. Então eu encontrei com 3, na verdade, um tenente e um capitão, 2 tenentes e um capitão, que estavam estudando português lá. E estava fluente em português. Sabe para onde eles iam ser mandados? Para a USP, fazer curso na USP. Na verdade, o que eles iam fazer? Curso na USP. Espionagem. Ia ver quem é quem na USP, entendeu? Essa pessoa... Não, essa que não é nada não, mas essa pessoa, ela tem características assim, assim, assado. Essa a gente pode cooptar, entendeu? Essa a gente pode aproximar, entendeu? Eles fazem isso e continuam fazendo. Ainda mais hoje, né, com o digital. Muito mais fácil, né? Continuam fazendo. Isso aí, ainda mais que eles dominam essa área da tecnologia, né? Então eu conversei com eles, entendeu? O português, assim, ótimo deles. 2 tenentes e um capitão. Na época eu morei lá. Já que tocamos nesse tópico de potência de tecnologia, o que você está achando dessa corrida do momento aí, que tem sido chamada, inclusive, da nova corrida espacial, só que agora do século XXI, que é essa questão dos Estados Unidos fazendo investimentos para dominar a área da inteligência artificial, e a China agora apresentou uma outra inteligência artificial similar ao ChatGPT, muito mais barata, muito mais econômica e que ameaça a soberania americana nesse momento em que o Trump está começando o governo, inclusive. Se o Trump tivesse lido o livro do conterrâneo dele, do Snowden, ele ia entender exatamente o que está acontecendo. Os Estados Unidos, na decisão do Snowden, que estava dentro do sistema, virou um país extremamente corrupto, burocrático e corrupto, assim, ao extremo.
Então, lá, quando ele foi, por exemplo, o Snowden foi procurar emprego dele lá numa agência, que essa agência trabalha para o governo americano, é que o pessoal chama de, como é que o pessoal chama de, contrato, terceirizada. Sim. Terceirizada. Sim. Eles perguntaram para o Snowden quanto é que ele queria. Ele falou assim, 48 por ano, né? $1.000 por ano, $1.000 por ano. Ele falou, não, bota um valor melhor aí. Aí ele pediu 60. A agência, o empregador oferecendo para ele aumentar. Ele pediu 60, então. Ele falou, então nós vamos pagar para você 64. Entendeu? Vamos pagar 64 para você. Por quê? Eles ganham do governo americano proporcional ao trabalhador que eles fornecem para o governo recebe. Se o trabalhador recebe mais, a empresa recebe mais, entendeu? Então, quanto mais o empregado recebe, mais o governo paga, né? Não pro além do empregado, paga para a agência também, que está terceirizada. Então, a terceirização é isso. Então, eu disse que o sistema lá está todo contaminado, todo corrupto, essas agências, NSA, FBI, entendeu? Está tudo. Eu até te dou se tiver tempo, eu te dou um bom exemplo. Sim, fica à vontade, temos tempo, todo o tempo. Quando eu morei lá, na época, minha esposa, a mãe da minha filha, a mãe da Rebeca, né? Minha filha, eu não falei dos filhos, da Rebeca e Paulo Ricardo. Isso, fica à vontade para citar. O filho é Paulo Ricardo, né? Não tem, você vai perguntar, mas é coincidência com o cantor? Não, eu ia perguntar isso. Não, foi de propósito, porque eu gosto muito de Paulo Ricardo. Ah, muito bem. E a menina é RPM, é Rebeca Petit Miranda. Então, juntando os dois, dá Paulo Ricardo e RPM. Mas, enfim, quando a mãe da Rebeca estava lá nos Estados Unidos, né? Nós estávamos lá no início da década de 80, aí ela teve um problema renal. Sério lá. Foi muito bem atendida lá no Hospital do Exército. Lá tem um forte imenso do Exército. Foi atendido lá. E o governo brasileiro, ele, através da agência dele, a Comissão Aeronáutica lá em Washington, ele liberou para mim, quer dizer, uma autorização para fazer o tratamento que fosse necessário. Bem assim, foi bem sucinto. Assim, o que foi necessário, entendeu? Eu estava lá a serviço do governo brasileiro, né? Então, aí, a primeira coisa que ela passou por lá, ela começou a fazer lá hemodiálise. Lá na cidade onde mora, não sei ainda hoje se está vivo, Clint Eastwood, Carmel, é ao lado de Monterrey, onde eu morava. Uma cidade linda, um turismo assim, maravilhosa cidade. Mas lá tinha o centro de hemodiálise. E ela fazendo hemodiálise lá. E muitas vezes eu acompanhava lá na hemodiálise, né? Aí passava o chefão lá da hemodiálise, o médico lá, né? Parecendo um ator de Hollywood. Falava assim, tudo bem, hein? Se tivesse tudo bem, eu falava, tudo bem, então. Esse tudo bem era $700. Ele cobrava lá. Aí eu fui conversar com o médico, né? Eu falei que não estava dando, né? Apesar de estar tudo autorizado. Ele falou assim, não, seu governo autorizou aqui, entendeu? O que você gastar aqui, o que eu gastar está pago, seu governo está autorizado. Eu falei, aí eu menti para ele. Eu menti. Eu falei, não, na verdade o governo me autorizou o crédito. Quando eu voltar para o Brasil, eu tenho que acertar tudo isso lá. Ele falou, o quê? Não é possível. Isso nem eu consigo, entendeu? Isso é para mostrar como é que o sistema lá é um exemplo claro que aconteceu. Sim, exatamente. Quer dizer, aí baixou de $700 para 50. Corrupto. $700. Superfaturamento altíssimo, né? Eu fiz uma economia para o governo brasileiro de $650. Tá entendendo? Por sessão de hemodiálise. Oi, tudo bem? Tá entendendo? Uma única sessão. Então, quer dizer, o sistema lá é corrupto também, o sistema de saúde. É uma corrupção incrível. Entendeu? O Snowden estava certíssimo, né? Então, se você perguntou pela inteligência artificial, né? Sim. O lado da China, eu não conheço, quer dizer, porque a China é um país mais fechado, entendeu? A gente conhece muito pouco para poder, entendeu? Mas o fato é o seguinte, que eu sei do lado americano a corrupção, tanto não só na área de saúde, mas nessa área espacial também, entendeu? É altíssimo, entendeu? Ainda mais uma pessoa igual no caso agora o Elon Musk, com esse poder que ele tem, entendeu? O que ele falar lá cola, entendeu? Eu quero isso, entendeu? Eu preciso disso, daquilo, cola. Só que agora apareceu, né?
A China mostrou uma coisa aí que... Exatamente. Tanto é que as ações desabaram, né? Uhum. As ações desabaram, entendeu? Sim. Então eu achei muito bom isso acontecer, isso. Aliás, eu estava torcendo para isso. Foram perdas aí estimadas em 300 bilhões de dólares. Ou trilhões, deixa eu ver aqui. Trilhões. 3 trilhões. E a chinesa, é a DeepSeek. DeepSeek. Mas, então... Derreteu as ações aí dessas que estavam surfando na onda da eleição do Trump também, principalmente ajudados por ele. Né? Então, quer dizer, corrupção no mundo inteiro existe. Interessante também, inclusive, a DeepSeek fez esse... Aliás, os criadores, né, da DeepSeek, os chineses, fizeram isso com chips já antigos, porque os Estados Unidos, sabendo que eles estavam entrando na corrida da inteligência artificial, bloqueou a permissão para eles comprarem os chips, né, da NVIDIA, que são essenciais para a fabricação. E eles já tinham um estoque que eles já tinham comprado, conseguiram fazer com chip velho. Então, incrível, né? O fato é o seguinte, a gente tem que ter em mente que o chinês, né, aquele pessoal chinês, o japonês, que o pessoal do Oriente, são 5 mil anos de civilização, né? Então eles são exemplares. Eu me lembro, não sei se a gente tem tempo ainda, mas... Temos sim, pode falar. Uns 5 minutos. Mas quando eu voltei dos Estados Unidos, ao lado onde eu trabalhava, tinha um órgão lá que inicialmente ele era aeronáutica que cedeu para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o responsável por satélites. Já projetou vários satélites, fazia essas pesquisas de funcionamento remoto por satélites, né? Perfeito, sim. Então teve começou um projeto lá do Brasil junto com a China, em 1965. Desculpa, 85. Os chineses, os velhinhos, tudo é mais de idade, vieram aqui, assim, um bando, lá em São José dos Campos, para aprender lá no INPE, trabalhar com o INPE, né, e aprender a fazer satélite. Naquela época eles não tinham o conhecimento, entendeu? Em 85. E com aquilo eles decolaram assim de uma maneira que você vê, hoje eles são imbatíveis. Exato, já tem estação espacial, entendeu? Sim. Já estão mandando satélite, mandando coisa para Marte, né? Estão vão fazer uma estação agora, tem uma estação espacial lá na Lua. Sim, é verdade, do lado escuro da Lua, né? Ninguém tinha conseguido chegar ainda, o pessoal não estava dando a devida atenção, né? Mas aí eles mandaram já tem... O chinês, ele não faz muita alarde, não, entendeu? Ele não faz muita alarde, não faz muito... Ele trabalha mais em silêncio. É meio mineiro nesse sentido. É verdade. Talvez tenha sido aí a nossa adaptação, né? A nossa inspiração para essa prática de fazer as coisas caladinho, né? E você vê o desenvolvimento que eles têm, né, nessa parte, que o americano está lá atrás, né? Nessa parte de transporte coletivo, os trens deles, os trens de alta velocidade, é uma coisa de louco. Sim. O transporte público nos Estados Unidos um caos, né? É pior do que o Santa Maria nossa aqui. O transporte assim, de ônibus, né? Isso. Porque lá tudo é carro, o carro, o avião. Então o trem... Falando nisso, você citou o Musk. O Musk está aí na corrida dele com a Tesla, né? Pelos carros elétricos e tal. Só que o Trump, ele é pró-combustível, ele é pró-gasolina e tal. Você acredita que em algum momento vai dar conflito de interesse ali entre os dois? Você quer dizer do Trump com o Musk, né? Uma vez que o Musk tem a Tesla de carros elétricos, ele quer popularizar ela. Olha, eu sigo, eu vou repetir aqui o que o Reinaldo falou, no Reinaldo Azevedo. Aquilo ali, o Trump montou, seria o equivalente ao ministério, né? Lá chama secretariado, né? Exato. O secretariado dele é um trem fantasma. Ou, se quiser outros termos também, pode chamar aquilo de exército de Brancaleone. Você sabe o que é exército de Brancaleone? Não. É uma sátira que foi feita das cruzadas, é um exército que foi montado nas cruzadas. Então, no exército tinha um leproso, tinha uma coisa, entendeu? É um filme italiano muito bom, uma sátira das cruzadas. Um cara louco resolve montar pessoal, uma cruzada para libertar Jerusalém dos mouros, né? Mas é uma sátira, é uma comédia, então tem tudo no exército. Tá caminhando mesmo para isso, né? Esse tipo de coisa que tá caminhando para acontecer. Mas então eu não acredito muito nessa relação do Trump com o Musk, não, entendeu? Pois é, e também tem o interesse dele na questão da rede social, né? Do X, que será a rede dele. Aquela questão também da derrubada da checagem dos fatos, né? Que essas próximas eleições a nível
global poderão ser mais influenciados, né? Por mentiras, fake news. Sem dúvida. Sem dúvida. Pois é. Já é um grande plano, né? E a China tá lá de olho. Eles deram um susto, né? A China deu um susto nos Estados Unidos aí. Deu. Mas eu não creio, né? O Trump, inclusive, deu uma declaração dizendo que isso é um alerta para as grandes empresas americanas ficarem mais espertas, né, com relação ao poderio da China. Não, mas depois, se você pensar bem, agora você vai achar muito estranho o que eu vou falar agora. Mas eu torci entre o Trump e a Kamala, ou Kamala, como o pessoal chama, eu torci pelo Trump. Por quê? Ficou louco, né? Não fiquei, não. O meu ponto de vista é o seguinte, a Kamala, para mim, ela é um Biden de saia. Ou seja, a guerra, o democrata, ele tem aquele papo assim, mais coisa, mas na verdade é a diferença entre o republicano e o democrata, é a diferença entre 6 e meia dúzia. Boa. É tudo americano, só quer saber da supremacia americana. Só que o Trump agora, com esse jeitão todo doido dele, entendeu? Acho que eu vejo muito trovão e pouca chuva. Nossa, o tempo todo, né? Já era assim no governo anterior, agora também. Então, a chance, por exemplo, de acabar com a guerra lá da Ucrânia, que foi criado pelo Biden, É verdade, né? Continuaria. A chance do Trump acabar é muito maior do que se tivesse a Câmara. A Câmara iria agravar a situação. Então, o Trump, com toda essa loucura dele, entendeu? E você vê que o cara querendo mudar o nome do Golfo do México, que é um nome assim, que já tem centenas de anos, para Golfo da América. Você vê que é um raciocínio infantil. Vai mudar só lá. No Golfo do México, continua chamando Golfo do México. É um raciocínio infantil, você percebe? É infantil. Tem um cara que fala, é um presidente da República que fala uma besteira dessa. Então, assim, esse cara, entendeu? Se preocupa com isso. Só falasse, né? Entendeu? Esse é mais... Quer dizer, eu acho que a gente vai ser melhor do que seria com a Câmara. E outra coisa, ele já chegou colocando pressão na faixa de Gaza, né? Acabando lá com aquele conflito que estava durando já. Você vê que no governo dele passado, foi um governo muito louco, mas não teve nenhuma guerra. Na verdade, foi ele que acabou com a guerra do Afeganistão. Aquela guerra louca do Afeganistão. Foi ele. Entendeu? Então, eu preferi ele, em detrimento do... tá caminhando para isso. Pelo menos isso, né, de bom. Pelo menos isso, entendeu? Mas é isso aí. Faz todo sentido. Já contamos aqui vários episódios da sua trajetória profissional. Tem algum episódio ou alguns que você queira registrar aqui, que você acha que vale mesmo contar, da sua carreira profissional? Como engenheiro? Lá no ITA? Foram os cursos que eu fiz, além dos Estados Unidos, o que eu falei, foi na Inglaterra, na França, e tive na Rússia também, em 93. Eu tive lá em Moscou fazendo curso numa fábrica lá, que forneceu para agentes centrais inerciais. Então, foi naquela época da transição, né? Que tinha acabado a União Soviética e a Rússia estava começando a se erguer, né? Sim. Então, foi um período lá que eu me interessei por... Quando chegou lá, eu não consegui ler uma palavra o curso foi dado em inglês lá. Mas eu não consegui ler nada em russo, né? Mas eu me interessei e uma semana eu já estava lendo. Eu peguei o alfabeto, né? Eu peguei a lei de formação do alfabeto, aí aquilo... E me interessei. E hoje eu estudo, uma coisa que eu estudo é o russo. Eu gosto de estudar russo, entendeu? Gosto de russo, eu gosto. Sei, tem. Então, se você vai na minha casa, você vai ver cheio de etiquetas lá em russo, para não esquecer, né? Isso é aquilo, entendeu? Sim, então, legal. Tem estudado. Então agora você está aproveitando o tempinho aí da aposentadoria para, entre outras coisas também, exercitar o russo, né? Não só o russo, mas na verdade é tudo, né? Para viver integralmente. Por exemplo, algum tempo atrás o pessoal falava, o Jô falava isso, né? Não vai para a cama sem o senhor Jô, não tinha alguma coisa assim de propaganda? Não vai para a cama sem o Jô, né? Tinha mesmo. Eu não consigo, por exemplo, ir para a cama sem resolver pelo menos 2 teoremas. Toda noite eu gosto de exercitar na matemática, entendeu? Matemática, física. Que legal. Me interessa muito também por... Lá quando eu estava no ITA também, eu fiz uns cursos de astronomia. Então
aprendi a olhar o céu, entendeu? Naquela época. Sim. Aprendi a olhar Você até tem também, eu não sei que você tem um telescópio, né, em casa. tem uma luneta lá, né? Sim, uma luneta. Para ver as luas e o Marte, né? Isso aí. Eu gosto muito de astronomia. É isso aí. Você está sempre compartilhando esses, né, no ambiente familiar, com os amigos também, compartilhando essas informações. É verdade, eu gosto muito de ensinamentos aí, né, para quem às vezes tem alguma dúvida com relação a isso, né? O que o pessoal acha difícil, né? Eu acho que tudo, eu gosto muito do método cartesiano, né? O de dividir para conquistar. Boa. Eu aprendi isso muito nos Estados Unidos quando estudei lá, entendeu? Todo problema complexo é possível você dividir em problemas menores, resolver esse problema menor e depois juntar as coisas. Isso lá, essa doutrina lá é muito ensinada, entendeu? O método cartesiano, né? Você dividir para conquistar. Sim. Então, não tem problema difícil. Você dividindo ele, fica micro problemas pequenos, entendeu? Então, eu aprendi isso muito lá. Isso aí foi muito ensinado lá. Bacana demais. É isso aí, César. Fique à vontade. Pois é, a gente está quase caminhando aí para os nossos momentos finais, né? Desse nosso papo. Tá ótimo. Queria deixar um espaço aberto para você, se de repente não tiver perguntado alguma coisa que você queira falar, fique à vontade. Eu só queria fazer uma reflexão aqui com até um assunto que você, na entrevista anterior que eu estava aqui, né? Que eu presenciei, quando foi falado a respeito da mineração, né? Dos estragos da mineração aqui, principalmente em Minas Gerais, né? Sim, na entrevista com o Paulo Miranda, seu irmão. Então, exato. Dentro disso, eu sou uma pessoa muito ligada à ecologia. Eu gosto muito de ecologia, gosto muito e um dos meus filósofos favoritos é o Baruch Spinoza. Então, eu tenho um aforismo aqui de um canadense, ele se chama Robert Reeves. São apenas 5 linhas aqui. Eu vou deixar isso aqui para reflexão dos seus ouvintes, correlacionado com o que foi comentado aqui pelo Paulo Miranda, né? Sim. É sobre o lado negativo da mineração, o lado essa balança, se essa coisa realmente faz sentido, entendeu? Para mim não faz sentido nenhum. Mas, então, eu vou usar as palavras do Robert Reeves, é um canadense que morreu há pouco tempo, morreu com quase 100 anos. Então, abre aspas, né? O que ele falou foi o seguinte: o homem é a mais insana das espécies. Ele adora um Deus invisível e mata a natureza visível, sem perceber que a natureza que ele mata é esse Deus invisível que ele adora. Então, essa é a frase que eu deixaria para reflexão aí dos seus ouvintes, entendeu? Vejo todo sentido. É o que a gente observa. Exatamente. E agradecer aí a oportunidade, né, de falar aqui no seu programa. Eu gostei muito, entendeu? E te desejar felicidades aí, que você continue cada vez mais, né, com um alcance cada vez maior nesse seu trabalho. Tá bom? Muito obrigado, valeu demais. Gostei muito também, né? Fiquei muito lisonjeado com a aceitação do convite para ser entrevistado. Também já estava na sua cola há um tempo, né? Mas a agenda acaba que não tinha dado certo ainda. O que você achou, inclusive, aqui do espaço? Nós estamos gravando agora em vídeo, né? Aqui no estúdio da Vila Vídeos, em Pitangui. Qual que é a sua impressão aqui do nosso estúdio? Achei extremamente profissional. Deu um aspecto assim de maravilhoso. Entendeu? Eu fiquei muito surpreso, positivamente surpreso, entendeu? Que coisa boa. Eu não imaginava que um dia em Pitangui eu viria uma coisa assim, entendeu? Nesse nível. Então, de parabéns, você e toda a equipe aí. Valeu. Ficamos muito felizes com essa avaliação. O objetivo era né? Era chegar a essa impressão mesmo, com certeza. Muito bom. Valeu mais uma vez, muito obrigado, inclusive também, claro, pela participação aqui, César, no podcast hoje. Eu que agradeço. Lembrando que a sua esposa, né, a Valéria Schmidt, já foi entrevistada também no podcast, né, aqui no Pitanguense do Dia. Na época era gravado em áudio ainda, gravamos lá na sua casa, né, na casa de vocês, aqui em Pitangui. Foi muito legal. É isso aí, muita história para contar, né? Tá dado aí, estão feitos os registros. Valeu demais mais uma vez. Ok.
É isso aí, gente. Fim de papo aqui no Pitanguense do Dia. Esse podcast que conta histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo trabalho, pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. Então, para você ficar por dentro desta e outras histórias de pitanguenses, é só se ligar no YouTube e também no Spotify. É só pesquisar lá Pitanguense do Dia. E também você pode seguir o Pitanguense do Dia nas redes sociais, @Pitanguense do Dia. No Instagram, Facebook, X, LinkedIn, as principais redes sociais, nós estamos lá. Para você que esteve conosco até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415.